E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Pado Carvalho, aprovado para auditor fiscal da Receita Federal. Uma honra enorme. Pado, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Laura, é minha, obrigado. Pado, para a gente começar a te conhecer um pouquinho melhor, conta pra gente qual a sua formação e quando e como veio essa vontade de prestar concurso público. Então, eu sou formado em bacharelado em Ciências da Computação pela UFP e eu comecei a estudar para concurso já tem bastante tempo. Tem mais de 10 anos, na realidade, né? Eu me formei ali em idos de 2009, 2010, não estou lembrando agora direitinho, né? E eu tinha uma irmã mais velha que sempre estudou para concurso, e inclusive ela é concursada, ela trabalha na MPF hoje em dia. E ela sempre encheu meu saco para poder fazer concurso, né? Mas eu não queria de jeito nenhum. Não queria, não É igual passava aqui em pela minha casa. cabeça. Aqui em casa também, eu tenho uma irmã mais velha, concursada, e também falava de concurso, assim. Então... E aí, desculpa. Não, aí eu passei 2 anos sofrendo na iniciativa privada, né? Até que eu vi que, não, cara, não, isso aqui não é para mim, eu tava achando que era trabalho demais, para uma remuneração de menos, aí eu comecei a dar uma pesquisada, e aí eu cedi a minha irmã, né? E aí, no começo de 2012, eu comecei a estudar para concurso, né? Na época, eu não conhecia o mundão, que é os concursos, e conhecia mais ou menos só a área do judiciário mesmo, dos tribunais, que era os concursos que minha irmã fazia, né? E ela falava, faz para tua área, que tem um concurso específico para TI e tal, a concorrência é mais tranquila, dá para você passar e tal. E aí eu comecei a estudar mesmo para a área de tribunais em geral, para cargo de técnico e analista de TI. E estudei, fiz vários concursos em 2012, né, mas tipo, passei longe de passar em qualquer um. E em 2013, lá para idos de outubro de 2013, acho que com 1 ano e 10 meses de estudos, aí eu comecei a passar, né. Aí eu passei no concurso do MPU, que é o carro que eu estou hoje, atual. Passei no cadastro de reserva do TJ, que eu não cheguei a ser chamado, e eu passei no concurso do EBSER, que eu fui chamado também. Esse do MPU, no qual você está ainda, é específico da sua área? Ou... Então, é específico. Cara, eu fiz para analista e fiz para técnico, no caso, né? Analista eu não passei por causa de um ponto. Ai, gente. E aí, técnica, eu entrei nas vagas, técnico administrativo com especialização em tecnologia de informação, né? Com especialização em TI. E aí eu passei e assumi, fui chamado no EBSER, era EBSER do Maranhão, HU do Maranhão, no caso. Aí eu preferi ficar no MPU mesmo, porque o EBSER é estadual, eu não falei, mas eu sou de Teresina, Piauí. Eu ia perguntar, de onde você é e onde você mora. Isso, Teresina, Piauí. E aí, se eu fosse assumir o EBSER, eu não ia conseguir voltar para cá, não que eu queria voltar para cá. Aí eu optei pelo MPU, que é nacional, tem o mesmo esquema de remoção que a Receita, né? E deu certo, que acabei voltando para cá depois de 3 anos. Aí posso prosseguir para chegar na Receita? Claro, eu tô adorando. Aí, beleza, eu me aposentei dos estudos para concurso. Na realidade, depois que eu assumi no começo de 2014, ainda passei um tempinho estudando, né? Mas não é a mesma coisa depois que você assume, você dá uma parada, não tinha maiores ambições. Aí eu empurrei com a barriga os estudos em 2014, 2015 anos, eu não estudei mais nada, né? Até que em 2019, eu comecei a procurar outras coisas para fazer, estava um pouco estagnado no cargo que eu tô, querendo coisas novas, aumentar também o salário. E aí um colega meu, um amigaço meu, falou que estava estudando para área fiscal, para concurso, para auditor, não sei o quê, e que era muito, muito massa, o salário bacana, as atribuições bacanas e tal e tudo. E na realidade ele plantou uma sementinha na minha cabeça, porque eu não estava querendo voltar para estudar para concurso. Nossa, porque enfim, né? Você sabe, estudar para concurso é difícil, né? Você já estava, então, há uns 5 anos parado dos estudos, isso, né? Isso. E aí, isso foi no começo do ano, né? Aí, no decorrer do ano, aquela ideia foi crescendo dentro de mim, eu fui tentando outras coisas, mas não estava encaixando nada. Eu, rapaz, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, acho que eu vou voltar a estudar para concurso, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre a área fiscal, sobre o cargo, e eu decidi, não, cara, isso aqui está bem interessante mesmo, e eu acho que eu vou voltar a estudar, e eu quero esse cargo de auditor aqui da Receita mesmo, tá? Federal. Porque da Receita Federal era a minha prioridade. Aí eu tomei a decisão, escolhi o curso que eu ia estudar, e eu comecei a estudar de novo, meio que do zero. Eu vou falar já porque do zero. Não é do zero, porque a gente carrega uma bagagem, né? Mas voltei a estudar em dezembro de 2019. E eu gosto de falar do zero porque, assim,
do cargo que eu estudava, pro da Receita, você aproveita o quê? Um pouco de direito constitucional, de administrativo, que da Receita vai na profundidade muito maior do que os cargos de tribunal de área específica, que não é mesmo área, enfim. E aí eu voltei a estudar mesmo tudo de novo, né? Eu reestudei tudo daí. E foi estudando 3 anos e 3 meses até a prova. É isso que eu tava tentando calcular aqui quanto tempo que foi antes que você começou. 3 anos, 3 meses e 20 dias. E você sabe exatamente, né? Eu sei. E nesse meio tempo, assim, já você decidiu que a Receita Federal era seu objetivo, mas você chegou a prestar também algum outro fisco, estadual ou municipal? Eu fiz só para me testar, porque assim, na realidade, não era nem me testar, era mais para sentir ambiente de prova mesmo, porque, enfim, treino, jogo é jogo, fazia um tempo que eu não fazia concurso, eu queria sentir como é que tava. E foi a época da pandemia, né? Ali começou a pandemia, então deu uma parada nos concursos. E em agosto de 2021, saiu o Cefaz Ceará, e era aqui pertinho. E eu fui fazer mesmo só por fazer, porque assim, eu lembro que quando eu peguei o edital, eu achei, caraca, que edital mais diferente do que costuma vir cobrado na área fiscal, e eu tinha estudado, acho que só 50% do edital, mais ou menos, entendeu? Então eu fui mesmo fazer só para sentir. E obviamente eu tomei bomba, né? Mas eu fui até bem, eu tava olhando esses dias no NV, que eu cheguei a cadastrar a nota lá. Eu fiz 57% da prova, tendo estudado metade da edital, entendeu? Então acho que eu Você fez bem. mais do que... Exatamente. Você sabia. Gente, que legal. Não, mas isso de tentar ter a experiência de prova, né, depois faz muita diferença. Então, quando você vai encarar o seu concurso final, por assim dizer, né, aquele que é seu objetivo mesmo, para você entender, parece bobeira, mas assim, entender, tem que chegar antes, tem que procurar a sala, se você entrar na sala não pode sair para no banheiro antes da prova, tem que levar água sem rótulo, não pode levar moedinha no bolso, não pode levar metal, que faz com celular, bolsa, tudo isso, tipo, num dia que já é muito estressante, né, que é o dia da prova, vai acumulando, né, aí quando você vê, é tudo muito novo, tudo muito regrado, tudo muito esquisito, então, tipo, essa experiência antes ajuda. Você sentiu que ajudou ou não? Com certeza, não, ajuda sim, dá uma tranquilidade maior pra gente e tal, e é importante sim, a gente sentir o ambiente, sentir o clima, saber como é que vai ser. Até a questão do gabarito, né, você lembrar sim. que parar antes, passar no gabarito e, né, escorre o suor assim, aí para você não errar. Com certeza não manchar ali o suor da caneta, tem casos. Não errar a letra, né, e por aí vai. Não, entendi. Então, então, em 2019 você começou a estudar de novo, né, em dezembro. Não, em 2019, isso. Isso. Novembro ou dezembro? Dezembro. Dezembro de 2019. Nossa, começou em dezembro. Mas assim, assim... Gostei, assim, as pessoas falam assim, em janeiro eu começo. Espera passar o ano. Não, eu já sabia dessa trap aí. Gostei. Mas aí eu vou fazer um adendo também, né? Porque a gente vai reaprendendo a estudar. O meu começo foi muito arrastado ali até fevereiro. Fevereiro eu engrenei mesmo no estudo, estudei bacana. Março também. Aí eu lembro que começou a pandemia. Aí em abril, ao invés de eu dar o gás, até porque ficamos todos em casa, né? Em home office, teletrabalho, quem trabalhava, na realidade, teve o efeito oposto em mim. Em abril e maio, eu não estudei praticamente nada. Não sei o que me deu. E aí eu voltei a estudar mais forte de novo só em junho. Em junho. Não, mas isso de pegar o ritmo de estudos realmente é gradativo, assim, principalmente quando você está conciliando com o trabalho, né? Sim. E início da pandemia foi um baque, assim, acho que para todo mundo, assim. Mexeu muito, mudou muito. Quando será que vai... tipo, primeiro pela própria situação do mundo e que você, às vezes, estava passando na sua família, né, com pessoas à sua volta e tal, mas também pela incerteza que triplicou, né, no mundo dos concursos. Quando que vai poder ter prova, se vai, se não vai, enfim. Já estava mais escasso, né, na época, e aí entrou a pandemia, é isso. Exatamente. E aí, então, a partir desse momento que você engrenou mesmo, né, a partir de junho, sim. Conta pra gente qual foi a rotina que você se adaptou melhor. Assim, no sentido de, tipo, horas, horário de estudo, se você tinha meta, não tinha, e assim vai. Eu tinha metas, horário de estudo, não muito. Eu tinha no primeiro momento, né? Quando a gente ficou até ali outubro, eu acho, que eu fiquei em home office, dava para estudar direitinho. Eu estudava, tirava um horáriozinho ali, final da tarde, e começo da noite. Eu gostava mais. Eu sou muito noturno, cara. Eu não gosto de acordar cedo, já... Não, o pessoal da computação parece que o curso já é todo quase noturno, né? Assim. Isso, troca o dia pela noite.
Aí eu tentava estudar nesse período entre 3 e 4 horas líquidas por dia, mas eu ficava mais para as 3 do que para as 4 nesse primeiro momento, né? Mas eu estudava no que dava, no horário que tivesse disponível para mim, eu estudava, principalmente depois que eu voltei para o trabalho, né? Porque aí trabalho fixo, presencial é mais puxado e tal. Graças a Deus eu trabalhava com demanda, às vezes quando não tinha demanda era mais tranquilo, eu parava, respondia uma questãozinha ou outra para não ficar parado, entendeu? Então toda hora, tudo era válido. Então não tinha muita rotina, tinha mais uma meta de horário para bater líquido, né? Legal. Tinha dia que não dava para bater, porque aparecia algum imprevisto e tal, mas eu tentava estudar uma horinha. Muito com você, acho que você que falava, né, que o feito é melhor do que o perfeito. Então eu adotei essa. Não é sempre mais do que zero. Exatamente. Tentava manter a constância, né? Se não desse para estudar as minhas 3, 4 horas por dia, desse para estudar uma horinha que fosse. E aí, nesse período de pré-edital, eu estava até olhando para poder falar certinho, pré-edital, pré-autorização. Eu mantive, nesses 2 anos e meio, mais ou menos, estudando de 3 horas e meia. Um mês muito bom, eu fazia 4 horas por dia, sendo que eu tirava o domingo, para mim era sagrado. De folga, eu ia perguntar isso, como você organizava no final de semana? Domingo, para mim, era sagrado, sempre folgava. Tentava encaixar, por exemplo, vai ter um aniversário de alguém da família e tal, num sábado, aí às vezes eu trocava, não, beleza, então domingo eu vou estudar, vou tirar o sábado de folga. E eu fazia assim, entendeu? E eu tentava estudar, e aí, tipo assim, um mês normal eu tenho tudo planilhado aqui. Eu fazia 80, 90 horas líquidas por mês, e o mês bom, nessa época, eu fazia acima de 100 horas, né? Quando eu batia 4 horas, dava 25 dias por mês, média de 4 horas, dava isso. No sábado, você estudava também 3 a 4 horas? Estudava até mais, às vezes, no sábado do que no dia da semana, por conta do trabalho, né? Tinha mais tempo livre, me organizava melhor, estudava mais. Ah, entendi. E quando que você me conheceu nesse meio do caminho? Você falou que... Cara, na realidade, é minha esposa que te conhecia. Eu saí do mundo dos concursos, tá? Eu vou mandar. Eu saí do mundo dos concursos e ela entrou em 2017. Ela te conhecia desde a época que você era Lulu concurseira, né? E ela te apresentou para mim assim, mostrou, ela fala de concurso, fala umas coisas legais e tal, tem uns mapas e tal, bacana e tal. E eu lembro que quando eu comecei a te acompanhar mesmo, não foi nem pelos mapas, foi no YouTube mesmo. Foi no finalzinho ali, eu não lembro se foi em 2020, mas provavelmente foi. Então, você ainda era Lulu concurseira e pouquíssimo tempo depois que eu comecei a te acompanhar, você mudou para Laura Morim, inclusive aqui no acho YouTube, que foi... eu não lembro. Não lembro quando foi. Provavelmente foi em 2020, acho que sim. Deve ter sido por aí. E aí, isso foi. E aí, depois, né, que eu comecei a assinar a estratégia também, que, tipo assim, cara, quando eu estudei a primeira vez, eu passava no meu cargo atual, nossa, tudo, com perdão da palavra, todo cagado. Eu estudava muito errado em tudo que você imaginar. Eu estudava uma matéria por vez, eu não tinha um ciclo de estudo, eu fazia meu resumo enquanto estudava, enfim, eu não sei nem como eu consegui passar desse jeito. E aí esse que você passou foi 2012, né? Isso, 2013, na verdade. 2013, isso, desculpa. Nessa época, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje em dia, igual com YouTube, livros, cursos, etc., é muito mais fácil, por assim dizer, mas pelo menos muito mais acessível, né? Você conseguir aprender o jeito certo de estudar. Na época, acho que nem se falava disso. Aí todo mundo vai, assim, no que acha que dá, entendeu? Isso. E aí... Querendo ou não, hoje em dia que as pessoas aprenderam técnicas de estudos, a concorrência está até mais acirrada, né? Porque todo mundo está estudando bem, está aprendendo, tá cada vez mais difícil nesse sentido também, né? Mas que bom que deu certo, né? Ainda assim. Deu certo. E aí? Nessa agora? Sim. Onde é que a gente está? Você falou que aí você começou a estudar pela estratégia. Sim. Aí eu tava já procurando a forma de automatizar isso, né, cara? Eu não vou fazer resumo também, eu já tinha noção que tem que ter um material de revisão, que é muito importante para os teus estudos. Para mim, na verdade, são 2 pontos no estudo do concurso, né? O primeiro é o pré-edital, para você meio que fechar o edital, você passar pelo menos uma vez por todo o conteúdo, né? Para você, pelo menos, saber para onde é que você vai na hora de responder a questão. Mas o mais importante, mesmo determinante, fase de revisão. Você vai treinar uma porrada de coisa, então eu já tinha essa consciência, né? E aí eu achei lá, na estratégia tinha PDF, tinha resumos e mapa mental. Aí eu baixava os resumos do estratégia, cara, não tô gostando muito disso aqui não. Aí eu
comecei a baixar teus mapas. Eu, rapaz, que negocinho bacana, bem mastigadinho. E eu achei interessante também porque quando eu respondi a questão, eu percebia que aquilo que você abordava no mapa era muito o que estava nas questões. 80%, 90% das questões era o que estava no mapa, né? Eu falei, cara, perfeito, cara. Isso aqui é o resumo do resumo, já está aqui no ponto, eu não preciso fazer nada mesmo, é só acompanhar e tacar ali pau. Estudar, responder questão, que eu possa. Eu acho que você vai perguntar em relação ao ciclo de. Uhum. Aí eu explico direitinho como eu fazia, mas é mais ou menos isso. Não, já pode contar então. Já posso Como que contar? você organizava os seus estudos, assim, em questão de método mesmo? Você preferia PDF, videoaula? Como que você encaixava mapas, revisões, questões, em geralzão, assim, pra gente entender? Então, eu sou time videoaula, né? Eu já tinha comentado contigo. Não me deu bem de jeito nenhum. No PDF eu fiz testes. Se eu estudar uma aula só por PDF e outra por videoaula, e for fazer questão no final, meu rendimento é muito maior quando assisto videoaula do que quando assisto PDF. Infelizmente, né? Mas enfim. Mas você me contou Aí, que você não ficava só assistindo, né? Você não, acompanhava. então, é isso. Então, como que era a minha metodologia direitinho, né? Primeiro contato com um assunto, com a matéria, videoaula, eu recorria para o PDF, só se não tivesse videoaula, que às vezes acontecia, né? Se eu achasse que o professor foi muito raso durante a aula, ou se eu não entendesse a aula, aí eu procurava o PDF para poder ver se eu entendia, né? E aí, como eu comentei com você também, em relação a acompanhar a videoaula, como é que eu fazia? Eu deixava a videoaula, tem 2 monitores aqui, né? Gamer e cara da TI, sempre tive 2 monitores A atualizados. cadeira entrega. A cadeira entrega. Aí, na tela principal deixava a videoaula, e na outra tela deixava sempre o seu mapa mental, referente à videoaula aberta, que eu usava mesmo de mapa, de guia, para eu ir seguindo a aula. E era uma das coisas que às vezes me fazia procurar um PDF, né? Se o professor ia acompanhando a aula e o professor deixou de falar alguma coisa que eu vi que é um tópico ali do teu mapa mental. Cara, na mesma hora, acabava de assistir a videoaula, eu já ia no PDF para complementar e realmente, geralmente, estava lá o tópicozinho, né? Que às vezes o professor não dá todo o assunto na videoaula, aí eu complementava lá no PDF. Aí, enfim, tinha esse primeiro momento, aí o segundo, exercício de fixação, né? Que aí eu também aproveitava para complementar o mapa também, eu fazia anotações no mapa também, uma coisinha ou outra que eu achava que poderia encaixar, que seria interessante deixar lá, né? E assim, passava para a próxima disciplina, e aí quando rodava o ciclo, eu fazia a primeira revisão, primeiro respondendo as questões, novamente, né, da aula anterior, e aí eu fazia uma espécie de mini estudativa com os teus mapas também, né? Eu abria o mapa para mim depois de responder as questões, lia alguma coisa, tampava com a mão para ver se eu estava lembrando. Como se fosse estudo de Anki, né? Que eu nunca fiz. O pessoal fala muito do Anki, mas o meu estudo de Anki, mais ou menos, era usando os mapas mentais, né? Uhum. E depois que eu finalizava 100% uma disciplina, eu deixava ele em modo revisão, que o modo revisão era basicamente só fazer questão e fazia a revisão tudão também, que eu conseguia fazer, que aprendi com vocês. Uhum. Pegava todos os mapas, dava até um trabalhinho, porque eu gostava de separar. Eu não pegava os teus mapas inteiros, né? E quando eu baixava eles inteiros, eu saía quebrando por aula mesmo para deixar bem mastigadinho e fazia anotações. E quando fosse fazer a revisão tudão, aí eu unificava tudo num PDF só para poder ler. Entendi. E assim eu fazia. E por fim, também, quando eu estava mais avançado, eu comecei a fazer meus próprios cadernos de erros mesmo. Só que era focado em questão, coisa que eu errava mesmo, né? Mas era basicamente isso. E aí comecei com poucas disciplinas, 4, 5, e acabei com 20 e tantos, né? Que é muita disciplina na área fiscal. Jesus. É muita coisa. Quando você chegou, né, agora no pós-edital, só para entender assim esse momento, porque você no pós-edital, você conseguiu alterar a carga horária, você manteve essa média de 3 a 4 horas por dia? Consegui. Foi loucura, Laura. Imaginando. Porque assim, foi dia 5, saiu esse edital. Tava quase no final do prazo, né? Eu lembro que acompanhei uma live e eu vi saindo no Dou, assim, e me bateu um desespero gigante, porque, assim, eu tinha finalizado o edital da Receita de 2014, que ele era bem mais enxuto, ele era menor do que o edital da Receita de 2012, e também já tinha fechado o edital de 2012, em idos de agosto de 2022. E aí sai um edital, finalmente, o então aguardado edital de 2022, não só
com 3 disciplinas novas gigantes. Veio economia, que estava gigante, eu nunca tinha triscado em economia. Veio o TI, que pelo menos nisso eu me beneficiei um pouco, né? Apesar de, no meu estudo anterior, eu não tinha estudado fluência em dados, né? Que, né? Veio, é TI, no final das contas, mas enfim. Veio bem específico para a área de dados, análise de dados, né? Que é fluência em dados. E essa parte em si, eu nunca tinha estudado só na época mesmo da faculdade, né? Do curso. Mas, pelo menos, eu estava em vantagem, porque eu sabia que eu pegava rápido, né? Por ser da área, foi um facilitador. E contabilidade pública também, que é gigante, do que eu tinha estudado. Como se isso já não fosse bastante, mudou muito a ementa das disciplinas. Eles aumentaram muito a edital em auditoria, em administração geral, em comércio nacional, em legislação aduaneira, em direitos. Eles colocaram um direito previdenciário inteiro, depois eles retificaram o edital e tiraram coisa, né? Porque eles colocaram coisa, mas enfim. Veio um edital bem diferente. Então, tinha muito conteúdo novo para estudar, apesar de já ter fechado os 2 editais anteriores, e eu tive que me virar. E eu estava olhando ali no meu Excelzinho. Eu literalmente, Laura, eu deixei de estudar só 2 dias, depois do pós-edital. 2 dias que eu fiquei sem estudar. E eu consegui manter uma média de 5 horas a 5 horas e meia líquidas por dia. Foi Trabalhando tudo. Trabalhando. Presencial. Sim. Eu tive um tempo, tipo assim, o judiciário tem um recesso no final do ano que ajuda, né? Do dia 20 de dezembro até o dia 7 de janeiro, e depois eu tirei férias também. Mas teve um período que eu estava presencial, e aí eu tive que fazer das tripas do coração para dar certo. Com certeza. E aí você conseguiu cobrir todas essas novas matérias? Consegui. E hoje até me pergunto se foi interessante eu fazer isso. Talvez não tivesse sido, né? Talvez eu tivesse aberto um pouco mão de estudar algumas coisas mais específicas para responder mais questão. Porque, assim, ao todo da minha preparação estava olhando, eu respondi aproximadamente 40 mil questões. Só que no pós-edital, acho que eu respondi umas 5 mil só, bem aquém do que eu queria ter respondido, entendeu? Exatamente porque eu priorizei muito ver os conteúdos novos e acabou que, tipo, não consegui achar tempo mesmo para fazer tudo, entendeu? Eu não fiz mentoria, não tinha coach nem nada, então eu fui fazendo mesmo aquilo que eu achava que era o mais interessante, que era o melhor, né? E eu acabei priorizando bem estudar os conteúdos novos. Gente, muito legal isso, porque eu fico pensando assim, sempre tem aquele burburinho, né? Ah, concurso grande é só para quem estuda 8 horas por dia, para quem está por conta dos estudos e não sei o quê. E você mesmo trabalhando, né, durante toda a sua preparação, com uma carga horária média de 3 a 4 horas por dia, conseguiu, tipo, fechar o edital e depois correr atrás, né, do prejuízo, assim, das novas disciplinas no pós-edital, assim. Muito legal, parabéns mais uma vez por essa conquista, tá? Nossa, é muito chique isso, né, gente? Nossa Senhora. E aí, minha dúvida também, quando chegou a prova, como que você ficou? Você ficou nervoso? Você ficou normal? Como que foi a experiência? Porque você tava já, tipo, focado nesse, né? Sim, era o concurso meio que da vida, digamos assim, e eu sabia que não podia ser assim, e aconteceu uma coisa bem tensa, né? Enfim, até gosto de falar para o pessoal. Eu não sou uma pessoa nervosa, não sou uma pessoa ansiosa, pelo contrário, eu sou bem calmo. Na véspera da prova, eu já não consegui dormir, o que era esperado, né? Já tentei deitar mais cedo, que não era o hábito, não era de costume. Eu lembro que eu deitei umas 10 horas, 10 e meia, e eu não consegui dormir, né? Eu fiquei bolando da cama de um lado para o outro. Depois de um tempo bolando de um lado para o outro, eu fui para o banheiro, e eu peguei o celular, pam, 1h30 da manhã. Caraca. Nossa. Mas voltei. Quando você vê as horas, piora a situação, né? Piorou. Você fala, era melhor não saber. Acho que ter umas 11 ainda. Fiquei ainda mais ansioso, mas enfim, depois disso aí eu não sei que milagre foi acontecer, eu dormi, tranquilo. Acordei sem sono, me sentindo bem, não estava me sentindo cansado. Isso aí já estava achando ótimo, porque eu estava com medo, né, de ter dormido pouco. Enfim, devo ter dormido umas 2 horas, dormi ali até 6 horas, 6h30, não lembro direito a hora que acordei, né, mas tudo bem. E aí eu fui para a prova também super tranquilo, não estava nervoso, não estava ansioso, estava me sentindo bem. E aí chegamos na prova, né? Entrei, tinha uma estratégia de prova direitinho, começar por contabilidade, passar por auditoria, fazer isso e aquilo, beleza. Laura, eu comecei a fazer a prova, né? Fiz a primeira questão de contabilidade, achei difícil, mas tal, fiz, e eu acertei. Segunda, mesma coisa. A terceira questão estava misturada, acho que era de contabilidade pública, eu fiquei meio assim, né? Fiquei em dúvida entre duas. Aí eu pulei para a quarta,
era uma questão meio que de auditoria, que eu estava pedindo na prova de contabilidade, não entendi nada, respondi também e acertei. Foram os 3 pontos que eu fiz em contabilidade, que eram disciplinas que eu tinha o melhor desempenho. Aí a outra questão era de contabilidade pública, não sabia para onde ia, a outra depois dessa também não, e a outra era na questão de estoque também. E eu comecei a ficar muito nervoso e ansioso. E aí o que aconteceu, cara? Aconteceu que eu tive uma crise de pânico. E eu só soube que era uma crise de pânico no outro dia que eu fui atrás, que eu nunca tinha sentido isso, mas eu tinha ouvido falar. Laura, eu comecei a ficar muito nervoso. Eu fiquei com taquicardia, com falta de ar e tontura. E eu comecei a levantar a cabeça assim, e eu olhava pro fiscal, e eu comecei a pensar, cara, eu vou morrer, bem aqui, eu não sei o que é isso, eu vou morrer. E não tinha como pedir para ir no banheiro, porque, enfim, estava no começo da prova, a primeira meia hora de prova, né? Só podia ir no banheiro depois de uma hora e meia. Se eu pedisse para sair no banheiro, era eliminado e tal. E começou a passar um filme na cabeça, e, tipo, quanto mais eu pensava nisso, mais angustiado e mais ansioso, mais nervoso eu ficava, entendeu? E eu pensando, caraca, eu não acredito que eu estudei 3 anos para chegar aqui e sair da prova desse jeito e tal, não é possível. Eu comecei a pensar em um monte de coisa. Fiquei muito nervoso, eu tremia, falta já passando, a pressão não aumentando. Aí eu, não, peraí. Eu falei, cara, Deus me ajuda aqui. Eu fechei a prova, baixei a cabeça e comecei a fazer uns exercícios de respiração para tentar me acalmar. E eu acho que uns 10, 15 minutos nessa brincadeira eu perdi, mas eu consegui me acalmar. Aí eu voltei para a prova, pulei contabilidade direto, fui para auditoria. Aí começou a andar melhor, o trem começou a sair, eu consegui dar uma relaxada. E auditoria, administração geral pública. Pulei para português da FGV, maravilhoso, né? Amamos, só que não. Isso. Comecei a querer ficar nervoso, eu falei, não, mas agora já foi. Foi desse jeito mesmo, fiz a prova. Não sei se porque eu vacilei muito na questão, ou por causa desse tempo que eu perdi no começo, não deu para responder a prova toda, acho que tive que chutar umas 8 questões ali no finalzinho, umas 7. Saí destruído da prova, achando que tipo, não ia dar. A gente da área fiscal que vai atrás de informação, a gente sabe, né? Geralmente o pessoal faz ele de 80% da prova, mais do que isso, e tipo, eu tinha certeza que eu não ia passar nem perto disso, entendeu? Uhum. E na minha cabeça, se eu ficasse, não tinha feito nem os mínimos, né? E aí eu fui para casa com os pensamentos errados, pensando se eu voltava ou não para fazer a prova da tarde. Aí, por coincidência, encontrei com um vizinho daqui, que eu nem sabia que ele tinha que fazer a prova, lá no elevador. Aí, e ele estava com a mesma prova que eu. Eu lembro que eram 3 tipos de prova, né? Branca, verde, amarela e vermelha. Aí eu olhei para a mão dele assim, eu vi a provinha amarela, tu vai fazer a prova de tu também? Ele foi, legal e tal. Aí ele olhou assim para minha cara, eu olhei para a cara dele. Aí eu, o que tu achou? Ele, cara, tava difícil. Tava muito difícil essa prova aí. Quem fizer os mínimos, eu achei que tá dentro. Aí eu pensei assim, cara, é mesmo, né? Aí eu comecei a racionalizar um pouco. Cara, eu me preparei. Essa prova tava difícil para mim, devia estar difícil para todo mundo. Às vezes, fazer o mínimo dá certo mesmo, né? E aquilo ali foi me dando um pouco de confiança. E aí eu tirei as ideias erradas de não voltar para fazer a prova. Ai, meu Deus do céu. À tarde, e voltei mais relaxado. Eu também chutei o pau da barraca, né? Falei, cara, já tô lascado na prova da manhã, seja que Deus quiser na prova da tarde. E aí eu voltei para fazer a tarde, e aí eu acho que estava mais tranquilo e deu certo na prova da tarde. Aí à tarde você não teve mais nada, você conseguiu resolver bem. Eu tremi a prova inteira, não sei se era nervoso, se era de frio, mas eu não senti mais tontura, nem falta de ar, nem nada do tipo, não. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Nossa, imagino, ainda mais num momento assim, aí vira meio que uma bola de neve, né? Você fica nervoso, aí você fica nervoso porque você tá nervoso, e aí você fica pensando nas consequências de você estar nervoso, aí você vai ficando mais nervoso, é um negócio absurdo, assim. Exatamente. Mas, nossa, ainda bem que você conseguiu passar por cima disso, né? Isso. E como foi com a discursiva? Eu tinha feito um curso de discursiva, né, e tinha treinado bastante. Como estratégia de prova, eu adotei de olhar a discursiva antes, né, para poder fazer um brainstorm de ideias e montar um esqueletinho. E, assim, pegou um pouco de surpresa, né, porque todo mundo estava esperando legislação aduaneira, comércio nacional, alguma coisa do tipo, né, para participar da Receita. E eles meteram um direito tributário cobrando uma coisa muito específica, contribuição social do SESC e tal, com jurisprudência.
E aquilo ali eu bati o olho, eram 3 itens A, B e C. O primeiro item, letra A, eu sabia responder, mas eu não sabia justificar, não entendi. O segundo item, eu sabia responder, fiquei mais tranquilo. E o terceiro item eu também sabia responder, mas não sabia justificar, né? Mas beleza. No momento eu não sabia justificar, né? Aí eu passei para outra prova, putz, lei da improbidade administrativa, jamais que eu sonhava que ia cair aquilo ali na prova, né? Mas eu estava um pouco mais afiado, porque eu tinha estudado, tipo, direito administrativo foi uma das primeiras disciplinas que eu estudei na estratégia com o Herbert, né? E adoro ele. Aí, ele é ótimo. eu lembro que ele lançou umas aulas novas sobre a licitação e dali, quando atualizou no final do ano passado, não lembro. Mas, enfim, eu tinha estudado e eu tinha respondido muitas questões sobre o assunto, então eu percebi que das questões que estavam lá eram 6 letras, né? De supetão, eu sabia de 4. 4 eu tinha certeza, bem fresco, entendeu? Aí eu montei o esqueletinho lá, que eu não faço rascunho, e passei para a objetiva, né? Aí eu fiz a primeira passada na objetiva, respondendo as questões que eu achava mais fácil, né? As menores e tal. E aí, com, sei lá, umas 2 horas de prova, passei para o cartão de resposta, as questões que eu tinha respondido da objetiva, e voltei na discursiva, né? E nessa segunda, as ideias acho que ficam trabalhando em background, e aí deu para desenrolar ainda a letra E, desculpa, a letra C da primeira discursiva, né, que eu achava que eu não sabia explicar e eu soube. E acabou que a B foi que eu não expliquei bem, esqueci de falar da decadência que estava pedindo, e enfim. Né? A letra A realmente eu não sabia explicar, tomei bomba. E a segunda discursiva sobre improbidade, eu ainda consegui enrolar bem as outras 2 que eu achava que eu não sabia. Eu tirei notaça, eu tirei 25 de 30 da segunda prova, né? Caramba! E foi o meu diferencial no resultado final, foi a nota discursiva. Né? Eu consegui fazer 40, não esperava, foi bem polêmica a prova. Foi. Nossa, todo aprovado da receita que eu falei teve essa mesma sensação, assim, de... Cara, essa discursiva ninguém tava esperando e ninguém tava preparado, assim, para ela, né? Aí Isso. Diferencia quem é capaz de, tipo, pescar as informações, quem tinha uma boa base, né? Mas quem conseguia também raciocinar em cima daquilo e inferir. Eu acho que deve ser isso, mas é meio que uma inferência, como fala, instruída, né? Isso, exatamente. Caramba. E aí, quando você saiu da prova, então você achava que não ia dar? Ou quando depois você achava que não ia dar mesmo? Isso de jeito nenhum, cara. Eu liguei pra minha esposa, falei, amor, cara, não vai dar, não. Só um milagre aqui, só Deus fazendo um milagre pra eu passar aqui. Depois liguei pra mamãe também, falei a mesma coisa. E aí, eu cheguei em casa, pensando, cara, não sei se eu corri esse gabarito, se eu não corrigi. Eu não corrigi, né? Eu peguei, só joguei a nota lá no NV e deixei, né? E aí, para minha surpresa, no ANV, minha nota estava oscilando bem, isso no domingo à noite ainda, né? Eu fiquei super impactado, incrédulo, assim. Minha nota estava variando entre 92 e 100. Notona, né? Aí, no outro dia, eu resolvi conferir meu gabarito, né? Conferir pela estratégia e pela direção, gabarito extraoficial. E eu lembro que meu gabarito pela estratégia estava dando, tipo, 96 pontos e pela direção estava dando 95, né? Ou seja, eu estava bem na média. Ali não tinha gabarito ainda preliminar da FGV, tava só no algoritmo do ANV, então tava bem na média, né? E tipo, notaça, né? E eu fiquei super feliz. E aí, só que aí na terça-feira vem um baque, né? Acordei, eu tava esperando que o gabarito saísse na terça-feira à noite, saiu, sei lá, de madrugada à terça-feira, de manhã bem cedo, e o ANV já tinha atualizado, e eu fui ver 87 pontos. Caraca, eu tava esperando tirar 90 e tantos, veio com 87, né? E aí que tá. Nas projeções, tava dando que tava ficando super bem classificado. E aí, quando atualizou 87, e o pessoal começou a colocar nota, cara, minha posição não parava de cair. Só despencava. E aí foi que eu senti um baque muito forte. Eu lembro que eu sentei no sofá de casa e desaguei chorando. Que tipo, eu tinha sentido que isso não vai dar, cara. Porque nesse momento, tipo assim, você tinha tido um gostinho de tipo, nossa, acho que vai, aí de repente, putz, não vai. Meu Deus. E aí, como foi então quando você viu o resultado mesmo, assim? Que você viu que você passou?
Aí, cara, foi maravilhoso, né? Porque, enfim, teve as alterações de gabarito, né? Eu sabia que tinha muita questão polêmica. Acho que 90% das questões polêmicas eu tinha errado, entendeu? Acho que a FGV mudou ao todo uns 6 gabaritos, eu ganhei 4 pontos, né? Aí subi para 91. Aí, nossa, fiquei muito feliz, cara, muito, muito feliz. Que aí, não sei nem explicar. Principalmente, aí depois a discursiva também, né? Nossa, a ficha demora muito a cair, Laura. Tá caindo aos poucos, até hoje ainda tá caindo. É um sentimento indescritível, porque, enfim, a gente se dedica muito, né? Passa muito tempo focado nisso e tal, e quando acontece, você não acredita que aconteceu. Aí, eu acreditasse depois que eu entrar mesmo e estiver lá dentro e cair o primeiro salário, aí eu acredito. Você pegar aquele distintivo é muito massa. O Distintivo é muito massa da Receita, ele é muito bonito. Ai, que legal. Ai, que bom. Gente, que bom que deu certo, então, graças a Deus. E, ai, gente, que coisa chique. Ô, Pádua, conta pra gente, assim, algo que você gostaria, agora tendo passado por todo esse caminho, né, esses percalços todos também, e chegado a essa grande vitória, conta pra gente, assim, algo que você gostaria de ter ouvido quando você começou, ou quando você estava meio mal, assim, nos estudos, para, né, pro concurseiro que ainda está trilhando esse caminho, assim. Cara, vai ser difícil, o caminho vai ter seus percalços, seus obstáculos, vai ter dia que você vai estar triste, querendo desistir, desmotivado, não, desmotivado na realidade a maioria dos dias, porque, enfim, né, não dá para contar muito com a motivação. Mas continuar, não desistir, seguir firme, tentar manter a constância, que é o mais importante. Se está achando que a preparação está deficiente de alguma forma, está precisando de alguém para dar orientação, procurar, de repente, precisa de não ter feito, né, uma mentoria, procurar um coaching, talvez ajude bastante nisso. Responder muita questão é muito importante. Uma dica que eu dou, não vejo as pessoas muito falando, e que funcionava muito, ajudava muito para mim, é tentar manter um track do seu progresso, né? Tentar acompanhar o seu progresso, porque quer queira, quer não, ajuda. O que eu gostava de fazer, por exemplo, toda vez que eu acabava de estudar ali uma aula de uma matéria, eu procurava o tópico no edital e riscava ali no marca-texto. E também eu tinha um bloquinho de notas com todas as disciplinas que eu tinha que estudar ali, até fechar o edital, né, para ficar preparado, e tipo a quantidade de aulas que tinha por disciplina para estipular ali uma porcentagem de progresso, né, para 0%, viu, 10% e tal. E aquilo ali me dava um ânimo muito grande, principalmente quando eu estava mais desanimado e tal, porque eu acho que é importante você marcar o seu progresso, né? Para exatamente nos dias que está mais assim, você não está querendo estudar, está mais triste, você vai lá, abre seu bloquinho de notas ou seu Excel, sei lá, e vê que você já, sei lá, já estudei todo o direito constitucional, estou aqui com 50% de direito tributário estudado, então aquilo ali vai dando um gás, entendeu? E você vendo também o seu edital ficando cada vez mais colorido, aquilo ali dá um gás. É uma boa. E mais uma dica, acho que o feito é melhor do que perfeito, né? Estudar sempre que der. E eu acho que é isso, gente. Não desistam que dá certo. É difícil, mas dá certo e é recompensador no final quando você consegue. Ah, é perfeito, amei. Não, com certeza, isso de você. Porque às vezes a gente foca muito no que ainda falta, né? Nossa, ainda falta dar tanta coisa, tantas aulas, não sei o que, não sei o que, que a gente esquece de olhar o tanto que a gente já estudou, né? E ver que, tipo, cara, não, você já avançou, você já tá no caminho certo, né? Então, realmente, isso de marcar faz toda a diferença, assim, no seu ânimo, né? Na sua motivação também. Exatamente. Ajuda bastante. Tá, de onde que o pessoal pode te encontrar, assim, nas suas redes sociais, alguma coisa que você quiser divulgar? Atualmente eu estou usando só o Instagram mesmo. Quem quiser seguir mesmo para conversar ou tirar alguma dúvida, se quer saber alguma coisa, pode me adicionar aí. É Antônio de Pádua CL, tudo junto. Perfeito, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Pado, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui contando pra gente nessa história. Parabéns mais uma vez por essa conquista incrível, que você seja muito, muito feliz nessa nova fase da sua vida, que você aproveite muito também o cargo de auditor e, né, que seja realmente tudo isso que você sempre quis, né, seja o seu sonho realizado. Muito obrigado, Laurinha, o prazer foi meu. Fico muito feliz por ter sido convidado para essa entrevista aqui. Por favor. Gente, ó, se você gostou do vídeo também, deixa um like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal também para acompanhar outras entrevistas e outros vídeos também, tá bom? Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.